Boa noite. Olá, boa noite. Pesquisa Ibope revela que 86% dos brasileiros acreditam que o governo Temer é corrupto. Levantamento mostra também que apenas 21% dos entrevistados acreditam na melhora da economia. Polícia Federal prende o ex-senador e ex-prefeito de Belém, Luciomar Costa, do PTB. É acusado de desviar 400 milhões de reais. PIB avança e IBGE aponta crescimento de 0,1% no terceiro trimestre. Tribunal Superior Eleitoral lança o título digital. O documento poderá ser usado no dia da votação. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Nós somos movidos por perguntas. Mas perguntas difíceis exigem respostas complexas. Como extrair petróleo em grandes profundidades? Como inspirar as pessoas a movimentar suas vidas? Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Nesta sexta, os compositores invadiram a festa sertaneja. Nós vamos celebrar os artistas que estão por trás de grandes sucessos. Olha só. Dani Mar, Marcelo Aguiar, Joel Marques. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Rafa Torres, Chico Amado. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bate um sorriso na cara e manda embora a solidão. Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos. Nesta sexta, 10h30 da noite. Após o pedido de prisão contra 30 policiais civis de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Secretaria de Segurança Pública diz que vai reforçar o efetivo na cidade para não prejudicar a população. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa, disse em entrevista que dos 30 policiais que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, 11 já eram investigados pela Corregedoria da Polícia Civil por condutas graves. Os outros tinham antecedentes de menor potencial ofensivo e 5 não tinham. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que determinou o imediato remanejamento de policiais que moram ou já trabalharam na região para ocupar as vagas deixadas, não havendo prejuízo
prejuízo no atendimento à população do Vale do Paraíba. Os policiais foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento com o primeiro comando da capital. Segundo as investigações, eles trabalhavam em vários distritos de São José dos Campos e juntos receberam cerca de R$276 mil em propina para não investigar o tráfico de drogas. O MP diz que o delegado Darcy Ribeiro, que foi titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, cobrou para não indiciar um traficante. Entre as provas estão escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Então, deixa eu falar uma coisa. Ele vai ser liberado e quer 10 mil para liberar ele. Meu Deus do céu. Só se pagar parcelado, tipo, que 10 mil não tem. Os caras acabou de pegar 25 mil, meu, tio. Ô, bicho, o Garra tem bastante nós aqui, ó. Qual os caras? Garra. Falou que nós já demos dinheiro já. 24 policiais civis se entregaram ontem aqui em São Paulo e foram conduzidos para o presídio da corporação que fica na zona norte da cidade. 6 ainda estão foragidos. Os nomes deles não foram divulgados. A Justiça também decretou a prisão de uma advogada, de um ex-policial e de 4 suspeitos de tráfico de drogas. Não há informação sobre a prisão deles. O advogado de 2 investigadores do Garra, o Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil, considerou a prisão exagerada. Ele diz que Harold Alexandre Soares Rodrigues e Cláudio César da Silva Santos não têm antecedentes. Não há qualquer tipo de dúvida em relação a uma eventual ameaça de testemunha, né? E assim, não há nada nos autos que eventualmente possa ensejar essa preventiva, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a regra no processo penal brasileiro é responder o processo solto, salvo em casos excepcionalíssimos. E a mim me parece que a gente não está diante dessa excepcionalidade. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, um dado importante. Cai o número de casos na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, no último ano foram 2.042 notificações da doença, redução de 6,7% em relação a 2015, com 2.190 casos. Para lembrar a data, a Fundação Casper Libero está discutindo o tema ao longo de toda a programação da TV Gazeta. O Felipe tinha tudo para ter grandes preocupações na vida, tipo do tamanho da bula do remédio que ele toma no tratamento contra o vírus HIV. Só que pensamentos negativos, que nada. Ele tatuou no braço uma espécie de mantra que deu nome a um canal na internet, Vida Positiva. Hoje o soro positivo, ele pode namorar, ele pode casar. Não vai ser no beijo, no toque, no abraço que você vai contrair o vírus. O jovem de 22 anos decidiu mostrar a cara para ajudar outras pessoas que sofrem com a falta de acolhimento. E entre milhares de seguidores, nada traz mais alegrias do que comentários desse tipo. Nossa, você me salvou. Você me tirou da depressão. Você fez eu acreditar que existe vida pós-HIV. No Dia Mundial de Luta contra o HIV, um mutirão da Prefeitura no MASP contou com testes rápidos e distribuição de preservativos. E a TV Gazeta também participa da campanha. Os programas tiveram pautas específicas sobre o tema e os apresentadores utilizaram o tradicional laço vermelho nas roupas. Não é uma questão simples na vida das pessoas, então a melhor situação, claro, que é a prevenção. Por isso que essa campanha é tão importante, por isso que a informação tem que ser levada em grande escala para todas as pessoas. Nossa vida realmente é corrida e a gente não para pensar que muitas vezes a gente pode estar, enfim, com o vírus e que é tão simples fazer o teste e descobrir para melhorar a qualidade de vida. Então a gente está aqui para isso, contem sempre com a gente. Pessoal, estou falando baixinho porque o programa Mulheres já está no ar e o programa Claro que também entrou na campanha desse ano. Nesse caso aqui, está rolando até uma pauta específica sobre isso. É sobre os mitos e as verdades da doença. Eu tenho amigos que são portadores do vírus, que a doença não se manifestou, que fazem tratamento com coquetel e levam uma vida normal. O que muda? Muda primeiro a transparência que tem que ter na hora de você ter um relacionamento e você avisar que você é portador do vírus, porque o outro também tem direito de escolher. Rony Von, do Todo Seu, também participou. Todos nós que trabalhamos com comunicação temos, de fato, 2 comprometimentos. O primeiro deles com a cultura nacional e o segundo com a solidariedade, o segundo com o social. E este envolvimento que a nossa casa, a TV Gazeta, está tendo nesta parceria para, com toda certeza, fazer com que isto aqui possa falar
mais alto é importantíssimo. E embora os registros de HIV tenham caído em São Paulo, no Brasil houve aumento. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, foram 37.884 casos, contra 36.360 em 2015, um aumento de 4%. A pasta atribui a alta às notificações dos serviços públicos de saúde, que se tornaram obrigatórias a partir de 2014, e a implementação de testes rápidos de detecção. Também hoje o Ministério da Saúde anunciou que medicamentos para a prevenção da AIDS serão oferecidos gradativamente no SUS já este mês. A terapia, que tem efeitos colaterais, será aplicada inicialmente dentro de grupos específicos, como, por exemplo, profissionais do sexo. Tribunal Superior Eleitoral lança o título de eleitor digital. De acordo com o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, o documento digital pode substituir o título de eleitor no dia da eleição. Todos os que se cadastrarem no TSE terão acesso à via digital, mas somente aqueles que já tenham feito o recadastramento biométrico poderão utilizá-la para votar. Cerca de 65 dos 140 milhões de eleitores já fizeram a biometria. A meta do TSE é ter o cadastro completo até 2022. O e-título pode ser acessado diretamente em um aplicativo, disponível para ser baixado no smartphone ou no tablet. Para votar, tendo a identificação biométrica, o e-título pode ser utilizado como documento oficial com foto. É essa a combinação. Para votar. Mas para obter o e-título hoje, nesse momento, basta que ele seja eleitor cadastrado na Justiça Eleitoral. Gilmar Mendes disse que o aplicativo foi desenvolvido por servidores da área de tecnologia da Corte, sem gerar custos para o tribunal. A nova tecnologia deve diminuir o número de impressões de títulos e resultar em economia para a Justiça Eleitoral. Só para o ano próximo, nós estávamos estimando gastar alguma coisa como 250 milhões em títulos. Nós comprávamos esses documentos, esses papéis, para 5 anos. E tínhamos que ter toda uma geração um pouco ultrapassada hoje de impressoras matriciais e tudo isso. Essa é a economia que essa ideia está nos trazendo. A versão digital trará novidades em relação à via impressa. O documento terá a foto do eleitor, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o cadastramento biométrico e o endereço de votação, inclusive com um mapa com geolocalização. Ele também terá um QR Code para validação na zona eleitoral. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar outra vez o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus. Gilmar acolheu o pedido de habeas corpus da defesa de Barata e revogou decretos de prisão preventiva que pesavam contra ele. É a terceira vez que o ministro manda soltar Barata, que estava preso desde 14 de novembro, após a deflagração da Operação Cadeia Velha. E em outra decisão, Gilmar Mendes também revogou a ordem de prisão de Leles Teixeira, ex-presidente da FETranspor. Leles e Jacob Barata são suspeitos de envolvimento em corrupção no setor de transportes do Rio. Segundo a investigação, o esquema contaria com a participação de empresas e políticos do Estado e teria movimentado 260 milhões de reais em propinas. Receita Federal promove na próxima terça-feira um leilão eletrônico com bens apreendidos no aeroporto de Guarulhos. Até amanhã, os interessados podem ver pessoalmente as mercadorias, que incluem celulares e bicicletas. Hoje tinha gente até na fila do lado de fora esperando para entrar. Seu Darcy é daqueles que não perde um leilão. Tem a emoção de ver os lances, né? Ver a pessoa que dá o lance, acompanhar os lances, ver se interessa, se chega ao ponto que dá pra gente comprar. Se não chegar, a gente sai fora, para e pronto. E tem aí até paraquedas? Tem tudo. Por um pouco. Se valer, compra. Não, paraquedas não. Paraquedas, quem estava procurando mesmo era o Igor. Paraquedas custam 9 mil reais, 8 mil reais por aí. E aqui você acha que você pode conseguir por quanto? Não sei, eu acho que como é um item que não tem muita demanda, eu acho que talvez o lance mínimo, se der sorte, não sei. Primeiro precisa achar ele, né? Tem muita coisa. Perfumes, instrumentos musicais, bicicletas, smartphones. Tem até sofá e vestido de noiva. Eu compraria um vestido de noiva?
Compraria, claro, belíssimo, rico, no leilão, noiva. Mas já tem casamento marcado? Não, já sou casada. Mas casaria de novo, qual o problema? Esses produtos são mercadorias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e serão leiloados na próxima terça-feira, no dia 5 de dezembro, a partir das 3 da tarde. O leilão será online. Quem veio hoje tirou muitas fotos para conseguir identificar os produtos na internet. Você tem que vir aqui focado no que você vai fazer, porque daquilo você entende. Entendeu? Por exemplo, vou lá, olho câmera. Não entendo nada de câmera, não vai adiantar nada. Estão à venda 300 lotes com valores de lance mínimo que vão de 300 a 50 mil reais. A partir do dia 12 de dezembro, os produtos serão entregues e os arrematantes deverão agendar a retirada. Para participar do leilão, o contribuinte precisa utilizar o certificado digital válido no site da Receita. O leilão, ele funciona em duas fases. Você tem uma fase de proposta, que você tem que entrar lá no site com o certificado digital, fazer a proposta, isso até segunda-feira, e depois no dia seguinte, na terça-feira, tem a fase de lance. Aí o sistema pega a melhor proposta e todas que tiverem até 10% abaixo delas. Aí essas propostas são classificadas para a segunda fase, que é a fase de lance. E aí nessa fase de lance você tem a oportunidade de aumentar o valor do lance. A Receita pretende arrecadar com o leilão entre R$ 1.200.000 a R$ 1.500.000. Os itens estão disponíveis para visitação no Terminal 1 do aeroporto de Cumbica até amanhã. Pesquisa Ibope divulgada pelo jornal Estado de São Paulo mostra que 86% dos brasileiros acreditam que o governo é corrupto. O levantamento também revela que apenas 21% dos entrevistados acreditam em uma melhora da economia do país no ano que vem. É o índice mais baixo dos últimos 7 anos. O Ibope perguntou aos entrevistados sobre o governo federal. 86% disseram concordar com a afirmação de que o governo é corrupto, enquanto 11% discordaram. No item sobre o respeito do governo à vontade das pessoas, 81% dos entrevistados discordam e avaliam que o governo não respeita os cidadãos, enquanto 17% concordam que há respeito por parte do governo. A pesquisa também perguntou a opinião dos entrevistados sobre se o ano de 2018 vai ser de maior prosperidade econômica. 48% dos entrevistados disseram que permanecerá igual, 28% disseram que vai ser de maior dificuldade, enquanto apenas 21% avaliaram que 2018 vai ser um ano de maior prosperidade econômica. Polícia Federal prende o ex-senador e ex-prefeito de Belém, Dulciomar Costa, do PTB. A operação foi batizada de Forte do Castelo. A ação investiga pessoas que têm vínculos profissionais, familiares e pessoais com Dulciomar Costa. Para a Polícia Federal, o grupo fraudou licitações e desviou recursos públicos durante a gestão dele na Prefeitura de Belém, no Pará. Ele comandou a cidade entre 2005 e 2012. Antes foi senador da República. Para a Polícia Federal, Dulciomar Costa era o líder de uma organização criminosa que teria desviado ao menos 400 milhões de reais. Segundo a Controladoria Geral da União, foram constatados indícios de direcionamento de licitações para beneficiar empresas ligadas ao ex-prefeito. Os contratos suspeitos incluem recursos federais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, convênios celebrados com o Ministério do Esporte e repasses do BNDES. Na casa de Dulciomar Costa, em Belém, foram apreendidos 210 mil em espécie e outros 70 mil em um endereço de São Paulo. O dinheiro estava distribuído em notas de reais, dólares e euros. No ano passado, o ex-prefeito e ex-senador foi condenado em segunda instância a devolver 42 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi acusado por improbidade administrativa por irregularidades no processo de licitação e execução de obras do Sistema de Transporte Coletivo, o chamado BRT. E, segundo o Ministério Público Federal, por causa da condenação, Dulciomar Costa está impedido de disputar eleições por 8 anos. E em entrevista à revista Veja, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a presidência e disse que é preciso uma coalizão para enfrentar a polarização.
Segundo ele, o PMDB sempre se caracterizou por ser um partido fragmentado e por fazer maioria na Câmara. FHC afirmou à revista que não se pode pensar nos partidos como se fossem blocos homogêneos e que, pelo nosso sistema eleitoral, alianças são feitas ou se morre à míngua. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A prioridade do eleitor para 2018 é, ou deveria ser, acomodar no Palácio do Planalto um político capaz de compor um governo eticamente sustentável. Uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso à Veja dá uma ideia do tamanho do desafio. Está faltando organizar um centro democrático progressista que olhe para o povo, disse a FHC. O tucano Geraldo Alckmin seria o candidato do meio. Cabe o PMDB nesse centro democrático? Perguntou-se a FHC. E ele, por que não? Ai, ai, ai. Vamos lá, por que não? No passado, quando queria humilhar o Congresso, o Executivo fechava-o. A partir de 1985, com a redemocratização, o Executivo passou a comprar o Congresso. No modelo do suborno, o dinheiro não é tudo. Há também as emendas orçamentárias, os cargos públicos. É um arsenal menos ostensivo do que os tanques dos militares. Mas também tem alto poder de destruição. Rói as arcas do Tesouro Nacional. FHC esgrime um velho argumento. Pelo nosso sistema eleitoral, você faz alianças ou morre à míngua, ele disse. É o mantra da governabilidade, que virou eufemismo para a safadeza. Ninguém mais tem o direito de ignorar que uma coligação política com o PMDB e com gêneros não é matrimônio, mas patrimônio. Não há receitas prontas para o sucesso na política. Mas uma coisa parece clara. Se o próximo presidente não enviar o PMDB e os valores que ele representa para a oposição, não há o menor perigo de o governo dar certo. Boa noite. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano. Segundo os dados do IBGE, é a terceira alta seguida na comparação com os 3 meses anteriores. Em valores correntes, o PIB alcançou 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Entre os setores da economia, indústria e serviços avançaram, enquanto a agricultura registrou retração no terceiro trimestre. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o crescimento do PIB pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Ele postou em uma rede social que sem agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%. E o IBGE também revelou hoje que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Os dados divulgados têm base no ano de 2016. A expectativa de vida de 75,8 anos registrada no ano passado é cerca de 3 meses maior do que os 75 anos e meio de 2015. O aumento em relação a 2014 também já tinha sido de 3 meses. O tempo de vida do brasileiro vem crescendo há décadas. Em 1940, por exemplo, ele vivia cerca de 45 anos e meio. Em 1970, 57,6 anos. E em 2015, ultrapassou os 75 anos. Michael Flynn, ex-conselheiro do presidente Trump, confessou que mentiu para o FBI sobre conversas com o embaixador russo. Flynn, que foi conselheiro de segurança nacional do presidente por apenas 24 dias, admitiu que mentiu deliberadamente sobre suas relações com os russos antes da vitória de Trump. De acordo com a rede de TV ABC, Flynn já está colaborando com as investigações. O testemunho dele de que seus contatos com autoridades russas durante a campanha foram ordenados pelo próprio Trump pode levar até o impeachment do presidente. No Paquistão, um atentado terrorista em uma universidade no norte do país deixou pelo menos 14 mortos. O ataque atingiu principalmente um alojamento de estudantes da universidade que estava cheio devido a um feriado celebrado hoje no Paquistão. Entre os mortos estão 8 estudantes, um vigilante e os terroristas envolvidos no massacre. Segundo autoridades do país, o TTP, célula paquistanesa do Talibã, que esteve por trás do ataque à ativista Malala Yousafzai, assumiu a autoria.
Esta não é a primeira ação terrorista contra uma universidade no Paquistão. Em janeiro de 2016, a Universidade Bachakan de Charsada foi alvo de um ataque no qual 25 pessoas morreram. Em Bangladesh, o Papa Francisco falou pela primeira vez da crise humanitária que afeta Rohingya de Mianmar. O Papa se encontrou com famílias Rohingya em um evento ecumênico e pediu atenção mundial para o sofrimento do grupo, com medidas urgentes e eficazes para atender às necessidades básicas dos refugiados. Desde o fim de agosto, mais de 620 mil integrantes de minoria muçulmana deixaram Mianmar após uma onda de violência da ditadura militar birmanesa. A ONU classificou a perseguição como limpeza étnica. Os Rohingyas são considerados pela organização a minoria étnica mais perseguida do mundo. 3 chefes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro foram presos acusados de repassarem ingressos para cambistas que revendiam a preços altos. A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Estado e pelo Ministério Público Carioca. Dirigentes do Vasco, Fluminense e Botafogo foram levados à força para prestar depoimento. Entre os dirigentes que foram conduzidos coercitivamente à polícia estão Euriquinho, vice-presidente de futebol do Vasco e filho de Eurico Miranda, Pedro Abade, presidente do Fluminense, e Anderson Simões, diretor de estádios do Botafogo. Foram encontrados 2 facões no escritório de Simões, no Engenhão. O objetivo da operação foi combater o que o Ministério Público do Rio chama de relação promíscua, envolvendo integrantes de torcidas organizadas e dirigentes de clubes que doavam ingressos às organizadas para que elas repassassem aos cambistas. No total, 4 mandados de prisão foram cumpridos, 8 de condução coercitiva e outros 14 de busca e apreensão. Ao menos 3 dirigentes de torcidas organizadas do Fluminense foram detidos na operação, acusados de lucrarem no repasse aos cambistas. E foi dada a largada para a Copa do Mundo da Rússia, com sorteios dos grupos e seleções que se enfrentam na primeira fase da competição a partir de 14 de junho de 2018. As forças ficaram bem distribuídas. O Brasil pegou um grupo relativamente fácil e é o favorito para se classificar em primeiro lugar. Veja como ficaram os grupos. Anfitriã, a Rússia fará o jogo de abertura da Copa com a Arábia Saudita no dia 14 de junho de 2018. Os russos ainda irão enfrentar no Grupo A as seleções de Egito e Uruguai. Vizinhos na Europa, Portugal e Espanha estão juntos no Grupo B, que também conta com Marrocos e Irã. No C temos França, Austrália, Peru e Dinamarca. Já no D, a Argentina medirá forças na primeira fase com Islândia, Croácia e Nigéria. O Brasil caiu no Grupo E. A estreia da nossa seleção no Mundial será no dia 17 de junho em Rostov, diante da Suíça. No dia 25, os comandados do técnico Tite jogarão em São Petersburgo com a Costa Rica. E o último jogo do Brasil na fase de grupos acontecerá no dia 27, contra a Sérvia em Moscou. Atual campeã, a Alemanha está no Grupo F e inicia a defesa do título diante do México. Os alemães ainda terão pela frente Suécia e Coreia do Sul. No G temos as seleções da Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. E para fechar, a Polônia encabeça o Grupo H, ao lado de Senegal, Colômbia e Japão. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e um excelente final de semana. Tchau, Gabriel. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Fique agora com o programa Festa Sertaneja. Saiba como proteger seus bens e sua família no programa Seguro. Neste domingo, 8h30 da noite. Assista agora Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos.